Olá, gente, eu sou a Carol Pereira e você está ouvindo o podcast Vagamundos, o podcast mais despretensioso do Brasil. E hoje eu vou aqui contar para vocês um pouquinho da minha viagem para o Rio, no meu diário de bordo do Rio de Janeiro. Eu tô sozinha por aqui hoje porque eu estava de férias no Brasil, entre as cidades visitadas do Rio de Janeiro. E por isso que o Hugo não tá aqui comigo hoje, mas estamos preparando alguns novos episódios para vocês e logo tem episódio novo com a participação de nós dois. Bom, então eu vou falar sobre o Rio de Janeiro, que é uma das cidades que eu mais amo no mundo. E como é um diário de bordo, eu vou contar um pouco aí, passo a passo, do que foi feito lá no Rio quando eu estava por lá. Bom, a gente saiu de Floripa, porque eu estava em Floripa, chegando no Brasil. E essa foi a minha 16ª vez no Rio de Janeiro. E além disso, essa foi uma viagem muito especial, porque eu estava com algumas das pessoas que eu mais amo no mundo. Tipo a sua, minha melhor amiga de infância, uma pessoa que também é muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. O meu marido, Rory, que não conhecia o Rio. E eu queria muito que ele também amasse o Rio, assim como eu. Até porque eu quero voltar outras vezes pro Rio de Janeiro, então eu preciso que ele ame o Rio. E a Rá e a mãe dela, a tia Rá, a tia Márcia, elas também foram me visitar lá no Rio. E foi muito legal esse reencontro. Então, a Rá, ela é minha amiga de longa data e a gente estava, 8 anos sem nos vermos pessoalmente. Foi divertidíssimo matarmos a saudade uma da outra e também do Rio, essa cidade que é muito especial para nossa amizade. Por exemplo, a última vez que a gente se viu foi durante as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, foi na formatura dela. E a Rá morou durante muitos anos em Niterói. E então, toda vez que eu ia visitar ela, é claro que a gente visitava o Rio também. Então, foi muito especial realmente essa visita. E nós ficamos hospedados em Copacabana, no Infinity, que não tinha nada de luxuoso, mas era limpo e bem localizado. O que eu recomendo altamente por conta da facilidade de locomoção, né? Se a gente pega um hotel bem localizado, é meio caminho andado para ter uma viagem de sucesso. Então, a gente ficou ali por Copa, que é um lugar que eu considero bem localizado, porque geralmente a gente vai querer ver as praias, Ipanema, Copacabana, e então tá ali pertinho já ganha um tempo em locomoção, e valia muito a pena. A gente pagou pouco, em um quarto para 3, e como eu falei, não era luxuoso, mas era limpinho e tava ali, tá valendo, valeu a pena, super recomendo. E antes de mais nada, eu também preciso dizer que sim, o Rio de Janeiro pode ser um lugar violento, mas eu nunca passei por nenhuma situação de perigo em nenhuma das minhas 16 viagens para o Rio. E esse ano era uma preocupação que eu tinha, por eu estar com meu marido, que tem a maior cara de gringo, né? Porque, na verdade, ele é gringo. Então, eu pensei que a gente podia ser mais visado. O que realmente aconteceu, a gente foi muito visado, mas foi mais, assim, por taxistas e por vendedores que, vendo a carona, a cara de gringo dele, vinha tentar dar golpe na gente, vender alguma coisa mais cara, inflacionar o preço de tudo. Então, a gente chamou isso de Gringos Tax. E realmente existe, as pessoas iam todas falar com a gente em inglês. Um táxi que a gente pagou 40, eles queriam cobrar 420, é uma coisa absurda, assim. E só porque eles acham realmente que todo mundo era gringo e que eles podiam tirar uma vantagem, assim. E também na ilusão de que a gente teria dinheiro sobrando, né? O que não é o caso, vocês sabem. Então, vou começar com a programação turística. Nesse primeiro dia, a gente chegou bem cedinho na cidade. A gente pegou um Uber até Copa, que é pro nosso hotel. E a gente tomou o café da manhã e eu não podia me distanciar muito do hotel nesse dia, porque eu tinha um compromisso online às 2h. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa ali por perto para poder estar no hotel às 2h. Então, a gente decidiu mais uma vez pelas bicicletas. Mas, dessa vez, não se preocupem, a gente não teve problemas com essas bicicletas. A gente pegou aquelas bicicletas alaranjadas do Itaú e a gente resolveu fazer toda a orla de Copa até o Mirante do Leblon de bicicleta, com, é claro, uma paradinha no Arpoador, e foi fantástico. Foi, eu acho que deu uns 20 quilômetros andados, mas foi de uma maneira assim que a gente nem sentiu, sabe, que a gente estava pedalando tudo isso. O clima estava bem ameno, é verão, é inverno no Rio de Janeiro, apesar do Rory ter achado que era muito, muito quente. E tava, com uma garoa. O dia não tava bonito, não. Tava bem nublado, mas esse clima ameno facilitou a nossa pedalada.
E mesmo com tudo isso, assim, com esse clima nublado, era impossível ver os dois irmãos, por exemplo. O Rory achou a cidade, ou essa parte, ele achou tudo lindo, mas começando por essa parte, ele achou fantástico, muito, muito bonito. E eu fico assim só pensando, nossa, o que ele teria achado se ele tivesse tido a oportunidade de ver todo aquele lugar ali em um dia mais limpo, né? Em um dia de céu azul, água clarinha. Nossa, ele ia querer morar no Rio. Tava perdida. Tava perdida não, eu ia adorar. Mas, enfim, como eu falei, o clima tava bem ameno e foi fácil. A praia, por ser inverno, não estava tão lotada, apesar dele também ter achado que tinha muita gente bonita, correndo. E foi super legal, porque assim, eu vi que ele ficou bem fascinado por aquele trajeto ali. E a gente chegou lá no Mirante do Leblon, ele tomou uma caipirinha. E depois a gente voltou, ele achou a caipirinha super forte, o que é difícil, viu? Porque ele é bem forte para bebida, mas ele achou super forte. E depois disso, a gente devolveu as bikes, sem pagar multa, sem problema nenhum, tudo pelo aplicativo, super simples, prático. E a gente foi almoçar. Pela primeira vez, ele provou uma autêntica feijoada brasileira no Brasil, porque a gente vem tentando reproduzir a receita aqui no Canadá, mas nada como uma feijoada brasileira no Brasil, né? Então a gente parou em um barzinho ali de Copa, pediu a feijoada, tava muito boa, apesar dele não ter comido todas as carnes ali que vinham na feijoada. Tem algumas que tinham uma cara meio duvidosa, que eu sei que não, que é a pele, né? Realmente que vai dentro da feijoada, mas não é muito apetitoso, assim, pra quem não tem noção do que é. Então, mas a feijoada foi aprovada e foi bom. Ele, pela primeira vez, também tomou chopp, que é a cerveja de torneira aqui deles. Mas ele nunca tinha tomado, ele achou delicioso, tomou vários, inclusive, lá. E depois disso, a gente voltou pro hotel, eu fiz o que tinha que fazer. E aí, à tarde livre, como eu já falei, o dia não estava muito bonito, mas a gente resolveu sair para andar ali pelos quiosques de Copa e encontrar algum lugar para tomar um chopp novamente e ouvir alguma música. Todos os quiosques praticamente tinham música, variados estilos, tinha MPB, pagode, samba. Infelizmente a gente escolheu o pior deles, eu acho, para sentar. A música não era das melhores, o cantor era meio fanho. Mas tudo bem, tava chovendo muito quando a gente parou no quiosque, foi meio que pra se esconder da chuva também, mas deu pra ter uma noção do que é esse ambiente de música nos quiosques de Copa. A gente até tinha intenção de voltar um outro dia, o que acabou não acontecendo, mas foi legal, super indicamos. E aí depois a gente saiu pra jantar novamente, e eu também quero falar isso porque a gente pensa, o Rio é caro, não dá pra comer bem. Dá pra comer muito bem no Rio com pouco dinheiro. Assim, a gente tava em Copa, que não é um lugar super barato, eu acho, pra almoçar. Mas dava pra pedir um prato de picanha ou churrasco por tipo 170, 180 reais. E servia 3 pessoas pra comer bem, assim, sabe? Então não achei caro, achei delicioso e bem em conta comer por ali mesmo. E nesse primeiro dia foi só isso, mas aí o nosso segundo dia foi um dia de turismo, realmente. A gente fez todo o pacote: Cristo, Urca, Pão de Açúcar, Barra, Pantanal e filas. Vou explicar pra vocês, calma aí que a gente vai chegar. A gente vai chegar nessa parte. O Cristo no começo estava meio tímido, escondido entre as nuvens, mas depois ele se mostrou de braços abertos para nós. E foi divertido ver o Rory com todo o seu mood turista, porque ele é todo tímido, assim. Ele não é aquela pessoa que tira foto de tudo, né? Coitado, casou comigo. Mas ele é todo discreto, mas lá no Cristo ele tava tirando foto de tudo, tirando selfie, fazendo vídeo que não é ele. O que é muita gente, mas não é ele, assim. Mas ele tava encantado, ele achou o Cristo maravilhoso, ele achou a vista lá de cima linda, apesar de, novamente, o dia tava muito mais aberto do que no dia anterior, mas nem de longe foi a minha vista mais limpa lá de cima. Mas mesmo assim, ele ficou encantado, quis tirar muitas fotos, quis tirar fotos com a nossa câmera 360, o que, assim, como eu já falei, não é muito o estilo dele, mas é só pra mostrar, assim, que o Rio
é isso, o rio impressiona, o rio cativa, o rio faz o turista se sentir assim, maravilhado mesmo. Então foi muito legal. E daí depois disso a gente desceu do Cristo e a gente foi seguir uma dica do Hugo aqui do podcast. Ele disse que a gente deveria tentar ir almoçar no restaurante flutuante da Urca. E, gente, que lugar! Muito lindo, é um restaurante que realmente é flutuante, fica ali na Bahia, não sei se é Bahia, não, mas fica ali perto da praia da Urca. E para chegar nele a gente paga R$10 em uma barca, que é mesmo do restaurante, e que faz todo esse transporte das pessoas até o restaurante. E nos maravilhamos com a vista fantástica, a comida muito boa, um pouquinho mais cara do que nos outros lugares, mas valeu a pena. Ficamos por lá um tempo, eu no começo pensei assim, eu vou enjoar, porque tava flutuando assim, sabe, balançando, e eu, uma velejadora, me senti até um pouco envergonhada de estar sentindo aquilo, mas logo me adaptei e deu tudo certo, foi muito bacana. Depois a gente pega a balsa, volta, andamos ali pela Urca até a Praia Vermelha, na verdade, fomos andando, e aí entramos em uma fila gigantesca para subir no bondinho, foi muito maior do que a gente pensava. A gente deveria ter comprado esse ingresso online, mas a gente não fez. Eu até comprar o Pass, mas a gente não fez. E foi isso, a gente ficou 2 horas ali na fila, mas depois subimos e parece que a gente esquece de tudo, né? De todo o transtorno, de toda a fila, porque, gente, um pôr do sol no Pão de Açúcar tem a sua magnitude, né? É encantador, é magnífico, assim, o céu mudando de cor, tudo ficando dourado, é realmente golden hour ao extremo, assim, fantástico. Novamente deu a louca no Rory, saiu tirando foto de tudo, mandando vídeo para Deus e o mundo aqui do Canadá. Inclusive, Brasil, se prepare, porque vai ter uma invasão canadense no Brasil, porque todo mundo que viu as fotos do Pão de Açúcar, que viu as fotos do Cristo, ficou encantado e quer ir pro Rio, quer ir para Alfredo também, porque depois eu vou fazer um podcast sobre Alfredo Wagner, mas, assim, todo mundo quer ir pro Brasil. Então, foi muito legal lá, depois pegamos mais 2 horas de fila para descer, mas valeu a pena, voltamos pra Copa e eu tava esperando a Raquel. A Raquel é uma amiga minha, que eu conheci lá na Irlanda, ela era uma das diretoras que tava lá fazendo a pós, ela tava fazendo a pós, depois eu fiz o mestrado, mas eu acho que a Raquel fez a pós porque ela já tinha mestrado, e eu ia reencontrar ela, e a gente tava esperando ela em Copa pra jantarmos. Aí quando ela chegou, ela convidou a gente pra ir pra Barra, pra conhecer a rua Olegário, como é o nome daquela rua mesmo? Olegário Maciel, que é uma rua bem famosa ali na Barra da Tijuca, que eu não conhecia e a Su também não conhecia, e eu não sabia que ela queria conhecer, porque a Raquel perguntou se a gente queria ir pra Barra para conhecer a casa nova dela e passear nessa rua, e eu ia dizer que não, porque eu tava faminta, queria muito jantar por ali mesmo. A gente tava, 10 metros de um restaurante, e a Su disse, não, vamos, a gente vai e tal. Aí a Su tava fazendo tudo que a gente queria, seguindo todos os nossos planos. Eu não tinha como negar um pedido dela. Então a gente foi pra Barra da Tijuca, pegou o metrô. Nunca tinha pego o metrô até a Barra, porque também fazia tempo que eu não ia e ficava alguns dias assim no Rio. Então peguei esse metrô e aí chegando lá a gente ia pegar uma barca pro chamado Pantanal Carioca. É um rio, um canal que vai para várias ilhas por ali, algumas ilhas até bem famosas. E a Raquel me contou que os moradores dos condomínios da Barra, eles pegam essa barca para evitar todo o trânsito, né, que eles vão encontrar quando saem do metrô indo para casa toda noite. Então é uma forma de chegar em casa mais rápido. Então a gente resolveu que a gente não resolveu nada nesse ponto, na verdade a gente já estava lá, a gente só esperou pela barca chegar e a gente entrou na barca, começou uma chuva, gente, dilúvio. Ainda bem que a gente já estava de barca, porque se fosse para esperar pela de Noé ia demorar muito. Nossa, que piada horrível. Mas enfim,
a gente na barca, chovendo, assim, cada gota parecia que era uma xícara d'água, assim, era uma coisa louca. E eu acredito que seja bem bonito. E foi, assim, diferente, porque nem parecia que a gente tava no meio do rio, parecia que a gente tava realmente no Pantanal, numa selva, sei lá o quê. Mas aí tava chovendo muito, a gente não conseguia ver muita coisa. E ainda pro pacote ficar completo, entrou mais gente na barca, uma família argentina gritando, nossa, o cara quase caiu da barca, ele não respeitava o que o barqueiro dizia, a gente tudo meio apavorado, assim, e ela falou que o barqueiro estava indo bem devagar por causa da chuva, então demorou, mas enfim, a gente saiu da barca, tomou um banho de chuva, assim, molhar até a alma, mas conheceu a casa da Raquel, foi muito legal, conhecer o esposo, o enteado dela também. Depois a gente foi para essa rua, Olegário Maciel, e achou um lugar para comer. Às 10 da noite, finalmente a gente jantou, mas o mais importante de tudo isso foi que eu pude sim matar a saudade da Raquel, foi muito legal conversar com ela, é muito bom tu rever alguém que foi tão importante, uma fase tão importante da tua vida, sabe? E, assim, uma curiosidade é que a Raquel tava comigo no dia que eu conheci o Rory, no dia que ele me perseguiu lá no Nesses e que começou o nosso romance, que tem durado até hoje e espero que dure muito tempo, como eu amo ele. Enfim, vamos continuar aqui no nosso diário de bordo do Rio. E o último dia, então, só tinha 3 diazinhos no Rio, mas 3 dias completos, porque a gente chegou às 7 da manhã e a gente ficou até o dia que a gente foi embora, o voo era só às 10 da noite. Então, foram 3 dias bem completos, que deu para fazer bastante coisa. E nesse último dia, a gente se despediu da Rai e da tia Márcia, bem no começo do dia, porque elas iam voltar para Barbacena, e depois a gente foi pro centro do Rio, porque uma viagem minha e da Sul, sem dar uma passadinha no centro, na parte histórica do centro do Rio, não seria uma viagem minha e dela. E a gente tinha que mostrar isso pro Rory. Então, a nossa primeira parada foi no Paço Municipal, casa do nosso lindo, amado Dom Pedro I. E ele não poderia ter 2 guias mais apaixonadas por essa parte da história do Brasil. Então ele recebia tudo em primeira mão, toda essa paixão que a gente tem, todo esse gosto por aquela arquitetura, pela história daquela parte da cidade. Então, coitado, foi muito pressionado a amar isso também. Mas, na verdade, por ele ser casado comigo e eu sempre falar sobre isso, ele já conhece muito sobre a história do Rio e a história do Brasil também. E ele gosta muito da parte da fuga da família real para o Brasil. Ele acha isso super inteligente. Ele acha que ter deixado Napoleão Bonaparte a ver navios, literalmente, foi surpreendente, fantástico. Então, ele gostou bastante. A gente também passou pela Rua do Ouvidor, que parece que está sendo restaurado, que me deixaria muito feliz e já ansiosa por uma visita onde esteja restaurada, porque eu também amo aquela parte ali da Rua do Ouvidor. E também a gente foi até a Catedral, visitou. Lá dentro a gente encontrou um outro cara apaixonado por Dom Pedro, mas invejoso, assim, falando muito que Dom Pedro era galinha e tal. Quem quer saber isso? Ninguém tá dando bola, né? Quem? Enfim, foi muito legal essa parte também ali da visita. Aí depois disso a gente almoçou, mais uma picanhazinha, né? E foi até o Aqua Rio, que é o aquário do Rio de Janeiro, que eu também não tinha visitado ainda. Claro que no caminho a gente passa ali pelo Museu do Amanhã, por outros museus. É muito legal ver toda essa revitalização ali da área portuária. Eu sei que isso já aconteceu há tempo, mas para alguém que sempre andou muito ali por essa parte, é sempre impressionante ver como mudou e como ficou mais bonito. E aí, então, a gente visitou o Aqua Rio, que eu achei muito legal. Eu não visitei muitos aquários na minha vida, mas achei isso fantástico, achei super bacana, assim. E com certeza é um lugar que quero voltar quando eu tiver filhos, porque foi muito legal e muito cheio de aprendizado, assim, para as crianças principalmente, pra gente também, mas é um lugar que quero voltar. E depois a gente foi até a Roda Gigante, que fica ali pertinho do Aqua Rio, mas que já não me impressionou tanto. Eu achei a vista meio esquisita, assim, da roda.
Claro que, novamente, o dia não estava aberto, a gente pegou dias terríveis no Rio, mas se eu pudesse recomendar apenas algumas coisas, não estaria no meu top 5 de recomendações no Rio, mas valeu a pena, eu estava completamente no mood, só se vive uma vez, vamos aproveitar, e nada ia me tirar do bom humor, sabe? Então, mesmo que eu não pretenda voltar na roda gigante, eu acho que valeu a visita, foi legal e tal, mas eu só fico imaginando essa roda em alguns outros pontos da cidade com uma vista mais legal, seria muito mais interessante. Mas também não era caro, eu acho que a gente pagou R$26 pra ir na roda, não é nada absurdo assim que eu vou me arrepender, nossa, desperdicei meu dinheiro. Então valeu a pena. E depois disso, a gente foi tentar ser assaltado lá na Lapa. Mentira, não fomos tentar ser assaltados, até porque se a gente fosse tentar, a gente não teria conseguido, mas brincadeiras à parte, a Lapa é um local que tu tem que ficar atento, né? Não vai dar sorte para azar, não vai ficar lá tirando foto com o teu celular à mostra, assim. Então, foi um lugar que, desses que eu visitei, onde eu tomei mais cuidado, tinha umas pessoas meio esquisitas, assim, acho que só esperando um turista bobo deixar alguma coisa ao vento, assim, para eles passarem a mão, não sei também, mas foi um lugar, assim, que eu tava bem cautelosa, porque eu não queria ser assaltada, né? Mas nada aconteceu, a gente viu os arcos, viu a escadaria, que foi muito legal, e nesse ponto eu já estava bem satisfeita. Eu acho que para uma primeira viagem para o Rio, de apenas 3 dias, eu acho que o gringo viu bastante coisa e serviu para ele se apaixonar pelo Rio, porque agora eu tenho um marido apaixonado pelo Rio de Janeiro, o que garante a minha 17ª viagem para o Rio logo, o que eu tô contando. E assim, eu vou visitar o Rio 50, 100 vezes, e eu ainda vou estar amando, toda viagem vai ser maravilhosa. E o Rio é, sim, um dos lugares que eu mais amo no mundo. E não venha me falar que o Rio é violento. E é claro que o Rio tem muitos defeitos, muitas falhas de segurança, muitos problemas, principalmente para quem não é turista e tem que viver lá. Mas, fora tudo isso, o Rio é sim maravilhoso. E eu amo o Rio, e eu vou visitar o Rio mais quantas vezes Deus me permitir. E é isso, esse foi meu diário de bordo do Rio de Janeiro. Depois do Rio eu fui para Alfredo e, como eu falei antes, vai ter um diário de bordo sobre Alfredo Wagner, para quem ainda não conhece, também se apaixonar por essa cidade que é tão maravilhosa quanto o Rio de Janeiro. É isso aí, beijo gente, valeu, até a próxima.